Eu quero saber, o Bolsonaro vai virar um Trump mesmo das redes sociais? Vai ser banido? E esse é o melhor caminho, Adri? Você não acha que a oposição fazendo isso, ou enfim, o próprio Supremo Tribunal Federal, não vai dar muito discurso ao presidente da República? Olha, não sei, a prerrogativa que existe de censura, não só no Brasil como no mundo, das próprias redes sociais que baniram o próprio presidente dos Estados Unidos, baseado em rigorosamente nada, ou baseado numa fake news que ele teria insuflado uma multidão a entrar no Capitólio, o que é absolutamente mentira, dá aso a esse tipo de coisa. Aí você tem um STF que faz com que as redes sociais tirem posts e tirem pessoas baseados em processos e inquéritos ilegais e morais, em processos invisíveis, em que pessoas são presas e retiradas das redes sociais. Aí é claro que uma CPI oportunista como essa, que quer de toda forma demonizar o governo e o presidente Bolsonaro, vai entrar nessa onda. Vai querer banir todas as formas de comunicação, vai querer censurar todas as formas de comunicação, e isso num período pré-eleitoral. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quando o Alexandre de Moraes se coloca, eu vou prender, vou arrebentar todas as pessoas que eventualmente fizerem disparos, que fizerem fake news. Existe um clima orquestrado nesse país de censura, de tolher princípios conservadores, de perseguir, prender, calar conservadores e tentar a todo custo tirar Bolsonaro não só das redes sociais, mas tirá-lo do poder. E existe isso da parte da justiça formal, de políticos oportunistas, das redes sociais. Ano que vem, escolha lá. É Bolsonaro contra o mundo contra ele. Vai ser isso. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber se existe essa perseguição contra o Bolsonaro ou não. Existe o uso malicioso, por vezes criminoso, das redes sociais por milícias digitais. Isso existe, isso é um fato. A sociedade está descobrindo como combater isso. Fake news causam mortes, muitas vezes. Incitação ao crime causam crimes. Os Estados Unidos é um bom exemplo disso. O Trump usou as redes dele para difundir muita, mas muita mentira, inclusive mentiras socialmente perigosas. Usou para incitar a violência, e a violência aconteceu. A invasão do Capitólio foi resultado também da incitação que o Trump fez continuamente por meses ali, das pessoas irem e tentarem, na marra, mudar o voto dos senadores. Há no Brasil quem gostaria de fazer a mesma coisa, né? O voto dos deputados. Há no Brasil quem gostaria de fazer a mesma coisa, criminosos também. Agora, qual que é a diferença? É uma diferença importante. Nos Estados Unidos, o Trump foi banido das redes por decisão do Facebook, por decisão do Twitter, por decisão das redes sociais que assim viram e falaram, olha, a gente não pode permitir que o nosso espaço, que a nossa plataforma seja palco desse tipo de discurso, até mesmo socialmente perigoso, O Talibã pode. Se o Talibã violar as regras, ou um assassino, ou qualquer outra pessoa, igualmente, Adriles. O Talibã não viola a regra nenhuma. Um assassino, isso que você não vai. É isso. Se eu estou na rede social e eu violo as regras, eu perco a conta. Se um assassino... Deixa eu terminar meu raciocínio. Se uma pessoa como eu estou nas redes e viola as regras, eu perco a conta. Eu já tive até minha conta sem comentários por alguns dias ali. Se um assassino está nas redes, mas não viola as regras... Que você falou? Ele não... Eu não lembro mais o que era. Ou acharam que tinha algum tipo de... Se um assassino está nas redes, mas não viola as regras, ele não perde a conta dele nas redes. A rede social ela não julga o crime que a pessoa fez. A rede social não julga o crime que a pessoa fez. Ela julga o uso que a pessoa faz das redes sociais. Ela não é uma instância criminal. Qual que é a diferença dos Estados Unidos? O cara mandou destruir Israel, qual que é a diferença? Mas eu não vou falar mais. Qual que é a diferença dos Estados Unidos? Ali foram as empresas de rede social que tomaram a decisão, que pode ser questionado não. Esse é o bom, porque são empresas. Mas não é perigoso a gente ficar na mão exatamente apenas dessas empresas? Também é perigoso, mas justamente por serem empresas, elas não são a instância final. No Brasil, está indo direto para a instância final. Isso eu sou contra. Não é para ser o Supremo tirando as redes sociais do Bolsonaro, não. Isso eu acho que não deve acontecer, nem o Senado, nem o Supremo. Paulinha, você me pediu a palavra em seguida. Colocar um ponto que, de fato, se fosse de forma assim tão homogênea, né? As mesmas leis valem para todo mundo, mas o que depõe contra as redes sociais e principalmente desse vazamento, aquela matéria que a gente até trouxe aqui no Morning Show a respeito, por exemplo, do Facebook, que algumas contas tinham tratamento diferenciado. Então, esse tipo de falta de transparência nessas empresas de rede social que faz a gente realmente desconfiar que algumas pessoas têm privilégios e outras não. Algumas são mais visadas e outras não. Então, isso eu não concordo. Eu acho que quando a gente acorda a participar dessas redes... Os conservadores são deliberados. É maravilhoso. Quando a gente acorda de participar dessas redes, eu, o presidente ou qualquer outra pessoa, a gente está acordando com os mesmos termos. Então, a rede deveria responder a todos com os mesmos termos. Acho que isso seria o mais justo e não é uma garantia. A gente não tem essa garantia hoje. Eu acho que a Paulinha falou tudo. A falta de transparência abre... Mas a falta de transparência é transparente. A falta de transparência
isso, a rede social não é a instância máxima, mas ela a está falta sujeita de a críticas e a mudanças. Por a isso é falta de importante. transparência é transparente no método. São conservadores, pessoas de direita e bolsonaristas que são deletados Deixa e eu ser perseguidos. transparente aqui. Deixa eu ser transparente aqui um minuto. Pelo amor de Deus. A vez agora é a da Zoe. É o seguinte, essa CPI do circo, como eu falo em todos os programas que a gente fala sobre ela, ela foi criada para barrar a candidatura do Bolsonaro ano que vem. Foram meses e meses de tempo e dinheiro perdido dos brasileiros. E eles não conseguiram achar nada. Só um minutinho, nós estamos voltando agora ao vivo aqui na Jovem Pan para todo o Brasil. Você que também nos acompanha pelo rádio, é a Jovem Pan no rádio, no YouTube, na Panflix, mas na televisão, essa é a nossa Jovem Pan News. Nós estamos aqui discutindo justamente essa perseguição ou não em relação ao Bolsonaro, se as redes do Bolsonaro vão cair, se não vão cair. Ano eleitoral, ano que vem. Eu tive que interromper o comentário da nossa Zoe, mas agora, por favor, tudo de novo para retoma eles. tudo de novo. Comentário. Bom, como eu tinha falado, essa CPI do circo, como eu falo em todos os programas que a gente fala sobre ela, ela foi criada com o objetivo de barrar a candidatura do Bolsonaro ano que vem, que é ano de eleição. Não conseguiram provar nada contra o Bolsonaro, foram meses perdidos aí, tempo, dinheiro mal gasto, né, do contribuinte brasileiro, e eles não conseguiram provar nada. Então, eles têm que partir para o ataque de outra forma. E a forma agora é que o Bolsonaro viola as diretrizes das redes sociais e tem que ser banido. Gente, pelo amor de Deus, esses senadores, né, acusados aí de corrupção, que moral eles têm para falar alguma coisa do Bolsonaro? Eles estão se achando os donos do Brasil, porque durante meses fizeram o que bem entenderam com essa CPI. E aí agora querem calar a boca do presidente. Isso é censura. E o mais preocupante é que nem eles mesmos sabem o que é fake news. Eles não sabem distinguir o que é fake news e o que não é. Agora, o Bolsonaro expressar a opinião dele é fake news? Claro que não, é a opinião dele. Ele não é um veículo de comunicação que está informando as pessoas e o leitor. Ele é uma pessoa comum que está dando a opinião dele. E por isso, a opinião tem que ser respeitada. Tanto não é só e uma essa pessoa eleição, comum, ano que vem, vai ser desigual. Vai ser desigual. E a gente já está vendo isso agora. O Lula vai poder. O Lula vai poder falar tudo o que bem entender ano que vem. E o Bolsonaro não. Vai ser censurado. E toda a direita vai ser censurada. Porque o Bolsonaro, ele se elegeu através das redes sociais. É por isso que esses veículos de comunicação convencionais e todos os políticos estão com medo, porque as redes sociais são uma força muito grande. As pessoas não se deixam mais influenciar pelo que vem na TV. As pessoas deram voz para pessoas comuns que passam a verdade para as pessoas. Deram voz ao homem comum e agora querem cercear o homem comum de estabelecer os próprios princípios de escolha. O negócio é esse. Possivelmente vai dar discurso para o Bolsonaro, exatamente alimentar a sua base, dizer que ele está sendo censurado. Não, mas esse não é o caminho? Possivelmente sim. E uma coisa que foi tocada, as redes sociais hoje em dia, elas competem com meios de comunicação como qualquer outro. Seja no meio de comunicação tradicional, seja na rede social, às vezes ganham, seja na rede social, se a pessoa está usando aquilo para difundir uma informação mentirosa e perigosa para a sociedade, que pode tirar vidas, que pode desestabilizar a democracia, isso não pode ser tolerado, seja em que meio for, na mídia tradicional, na rede social. Isso são condutas criminosas. Ameaça, por exemplo, que às vezes é defendida aqui, não pode, é crime, seja na rádio, seja na TV, seja na rede social. Seja na rede social. Agora eu volto ao meu ponto. Agora eu volto ao meu ponto. Não é bom, não é prudente dar justo para a instância máxima do poder no país justamente a decisão de quem vai ou não vai estar nas redes sociais. Não. É melhor que, primeiro, quem toma essa decisão, acima de tudo, sejam as próprias empresas, mas cobradas. Você tem que, como a Paulinha bem levantou, você tem que tomar a decisão com isonomia, com transparência, seguindo regras. Aí sim faria mais sentido. Agora, que está bem justificada a tirada de um Trump, por exemplo... A pergunta do Paulo, a sua pergunta, deixa eu só responder, porque a sua pergunta é muito importante. Isso vai dar aso que as pessoas, os bolsonaristas, percebam que estão sendo tolhidos, mas uma vez que a censura possa se alastrar a disparos de WhatsApp, a manifestações da tia do Zap, a manifestações de apoiadores, que as pessoas ficam tolhidas, amedrontadas, e que a comunicação se restrinja, que vá censurar a voz... Se vá censurar a voz do povo que foi dada pelas redes sociais e colocar a hegemonia dessa voz só na grande mídia, de grandes mídias como a Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, isso pode causar, sim, uma lavagem cerebral no povo e fazer uma extrema injustiça no processo eleitoral causado pela censura.